Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Eu sou o Pedro Henrique, você está no canal da Assembleia de Deus, Palavra, Alimento para as Nações, também conhecida como ADEPAN. E hoje vamos estar fazendo a resenha do livro Cartas de o Diabo para o seu Aprendiz, do C.S. Lewis, que é um ótimo livro, recomendação de leitura, vai edificar muito a sua vida e a sua fé. Amém? Não vamos fazer a resenha do livro inteiro, mas sim capítulo por capítulo, ou mais precisamente cartas, já que ele não é dividido por capítulos, ele é dividido por cartas. Mas é muito parecido. Logo no prefácio, você recebe lições muito importantes. Essas lições importantes, todo o livro é baseado na visão do mal danado por seu sobrinho vermelhinho, a qual são dois demônios. O livro já começa falando de dois erros opostos, mas extremamente perigosos, graves, em relação ao nosso comportamento ao mundo espiritual, aos demônios. Um lado é não acreditar na existência deles, isso te deixa uma presa mais fácil, por assim dizer, aos ataques do inimigo, e a outra é ter um interesse exagerado, até doentio. Eles saúdam um ateu materialista e um bruxo com a mesma perspicácia, com a mesma fome. Para eles não tem muita diferença. E também é muito importante que é ressaltado logo no prefácio do livro, é sobre a datação das cartas, mostrando que a preocupação deles com o tempo nosso, com o tempo humano, com o tempo de fazer as coisas, com o calendário, não é muito importante. Eles não ligam muito para a passagem do tempo, pois eles são imunes ao efeito do tempo. Então, para eles não faz tanta diferença. E bom, com isso, sabendo que já são duas lições muito importantes para nós, vamos entrar definitivamente na carta número 1. A carta número 1 ela já começa falando de argumentação, mas uma argumentação verdadeira. Por que a argumentação verdadeira? Porque a verdadeira argumentação de pensar nas coisas, o ato de argumentar, perguntar o porquê e o para quê, de coisas realmente interessantes e significativas, leva a pessoa a ter um encontro com Deus, a pensar na existência de Deus. E isso é uma coisa que eles querem evitar. Segundo tópico, a qual somos apresentados na primeira carta, é sobre a imprensa e o meio de comunicação. Pois desde pequenos a imprensa costuma jogar na mente das crianças, na mente dos seres humanos, uma dúzia de filosofias opostas, incompatíveis na mente da pessoa. Ela já é acostumada a crescer com uma dúzia de filosofias, ideologias, cadeias de pensamento, a qual, se for ver entre si, são umas incompatíveis com as outras, mostrando a falta de profundidade, de conhecimento da pessoa própria. E logo após ele fala de classificação, que eu vou chamar aqui de classificação de doutrinas. Não classificamos o que conhecemos e o que sabemos como verdadeiro ou falso. Isso é verdadeiro, isso é falso. Não, eles atuam em nós para aplicarmos os seguintes termos. Em vez de verdadeiros ou falsos, acadêmicos ou práticos, se é ultrapassado ou contemporâneo, convencional ou opressor. Eles não se importam com a argumentação, eles se importam com o jargão, de fazer você pensar que tal cadeia de ideias ela é opressora, fazer tal cadeia de ideias, é ultrapassado, não vale mais. Entendeu? Você tem que ser o novo, tem que ser o atual. Você tem que estar pensando nas coisas da atualidade. Esse pensamento é ultrapassado. Quantas vezes não falam que a Bíblia é ultrapassada, que tem que reescrever a Bíblia? Então, isso, preste atenção, é uma jogada
do inferno, dos demônios, contra a vida da igreja e da população atual. E a quarta coisa a qual eu quero falar é sobre distração. O inimigo faz a gente focar em distrações, na rotina, no cotidiano, para distrair a gente do foco, do que realmente importa. Ele ensina a gente a focar nas coisas do dia a dia, no que a gente vê, do que a gente interage todo dia e chamar isso de vida real, sem sequer a gente se perguntar para nós mesmos o que nós chamamos de vida real. Aí ele conta uma história da qual ele fez de um ateu convicto, estava lendo numa biblioteca e de repente começou a surgir na cabeça dele uma linha de raciocínio sobre a vida espiritual, sobre o que realmente importa, o que tem depois da morte. Aí ele estava quase dando a hora do almoço e ele sussurra no ouvido assim vamos chamar assim, paciente. Não, está quase dando a hora do almoço. Aí, só que Deus, vamos colocar assim, sussurra no ouvido dele que é mais importante que o almoço. Porque eles não conseguem ouvir o que nós falamos com Deus, ou que Deus fala conosco. Eles tentam imaginar qual foi a resposta de Deus, a interação, através da reação da pessoa, através do conhecimento que ela tem da pessoa. Pois eles não conseguem saber exatamente o que o Espírito falou conosco. Ali sussurrou outra coisa, falou assim: realmente esse assunto é muito importante para se tratar no almoço. É melhor comer e voltar depois com a mente renovada. Aí a pessoa ficou satisfeita com essa linha de pensamento, concordou e se levantou para ir embora, para ir almoçar. E quando abriu a porta, ele fez a pessoa focar no jornaleiro gritando as manchetes do dia, o ônibus passando, e sussurrou assim: nada como uma boa dose de vida real. Isso a pessoa nunca mais voltou a concluir o assunto, a pensar no assunto, que a vida é bem mais do que aquilo. Você vê como é nas formas sutis a qual o inimigo trabalha, é nas coisas simples, é nas coisas do cotidiano, é na banalidade das coisas ao nosso redor a qual o inimigo trabalha, fazendo a gente focar na banalidade das coisas sem pensar no que realmente importa. Antes de finalizarmos, tem mais uma coisa do capítulo, a qual também achei muito importante para falarmos. E a última coisa, último tópico ao qual eu gostaria de falar da primeira carta é sobre pesquisas recentes. O inimigo ele tenta soprar aos nossos ouvidos que nós já sabemos de tudo. Fazemos acreditar no que pescamos de informações de conversas, de algumas leituras cotidianas, de jornais, de reels, de alguma notícia assim, sem profundidade nenhuma, sem sabermos a fonte. Ele faz a gente acreditar que já sabemos de tudo e que tudo que a gente sabe é das pesquisas mais recentes. Você sabe o resumo das pesquisas mais recentes, ele te mostra um resumo, você acredita, você não procura, não se aprofunda e mais uma vez você é enganado pelo adversário, é enganado com as coisas do mundo, com o cotidiano, com as banalidades. Você é enganado a acreditar na vida real, que é o seu cotidiano, e que você sabe das informações de política, do que está acontecendo no mundo, por um rio de um minuto. E são sempre as notícias mais recentes. Você está sempre atualizado. Que você não é aquela pessoa que vai seguir qualquer um. Que você é diferente. É isso que ele usa para enganar a muitos e prendê-los no raso. Sei que eles provem, procurem ou experimente que a vida é muito mais do que as coisas aqui da terra. Então espero que você tenha gostado. Vídeos aqui no canal toda segunda, quarta e sexta às 19 horas. Amém? Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.